Olá, você que vai fazer o próximo exame de suficiência do CFC, essa aula aqui é extremamente importante para você. Nessa videoaula nós respondemos a dúvida de uma aluna. Aliás, bem lembrado, toda semana nós estamos publicando uma videoaula respondendo dúvidas de alunos. Então, primeiro, é importante que você se inscreva no canal para receber imediatamente a informação quando a gente postar o próximo vídeo, a próxima videoaula. Outra coisa, se você tiver dúvidas, manda para mim que eu respondo em videoaula. Primeiro vai para você e depois a gente coloca aqui no canal. Porque a gente sabe que a dúvida de um aluno pode ser dúvida de vários alunos, ok? E hoje a dúvida da Camila é sobre a diferença sobre a DFC método direto e método indireto. Também uma outra lembrança, nós vamos publicar nos próximos dias, eu não sei que dia que você está vendo essa videoaula, mas a partir do dia 24, 25 de janeiro, mais ou menos, nós já teremos uma videoaula completa sobre como elaborar a DFC, tanto método direto quanto método indireto. Então, se você está vendo esse vídeo aqui depois dessa data, já tem o link aqui embaixo na descrição. Se você não está vendo ainda, se você está vendo antes do dia 24, então é importante, mais uma vez, que você se inscreva no canal para que você receba a informação de que esse vídeo já está publicado. Legal? Então vamos agora para responder a dúvida da Camila. Eu tenho que montar a DFC, mas tem dois métodos para fazer isso. O método direto e o método indireto. A pergunta dela é o seguinte: qual é a diferença entre os dois métodos? Eu não vou aqui detalhar a elaboração de cada método, mas eu vou explicar basicamente a diferença mesmo. Tá legal? Então vamos para a tela do computador, que lá eu vou explicar para vocês direitinho como é que faz. Legal. Então aqui nós temos o método direto e o método indireto. Beleza. O que é o método direto? Consiste em classificar os recebimentos e pagamentos de uma empresa utilizando as informações da tesouraria. O acompanhamento do disponível é feito dia a dia, as entradas e as saídas de caixa. Então, na verdade, primeiro, é importante entender que demonstração de fluxos de caixa são só as movimentações de pagamentos e recebimentos. Eu faço uma provisão, não entra no fluxo de caixa. Eu contratei uma despesa que vou pagar daqui a um mês. Não entra no fluxo de caixa. Eu fiz uma venda para receber em 30 dias. Não passa pelo fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa é só entradas de dinheiro e saídas de dinheiro. Paguei e recebi. O método direto é justamente como se você estivesse dentro do departamento de tesouraria. Então lá você sabe exatamente o que foi pago e o que foi recebido por dia. Hoje nós pagamos fornecedores, pagamos folha de pagamento, recolhemos impostos, então fizemos um pagamento de uma promissória. Todos esses pagamentos na DFC, eles vão nomeados separadamente. É claro que se você fizer 5 pagamentos de fornecedores, vai só uma linha lá, pagamento a fornecedores. Se você receber de 20 clientes, só vai uma linha dizendo recebimento de clientes. E outra coisa importante, a demonstração de fluxos de caixa, ela é feita, elaborada, separando 3 fluxos diferentes. O fluxo operacional, o fluxo de financiamentos e o fluxo de investimentos. Isso eu entendo que vocês já sabem, Mas, enfim, operacional é tudo aquilo que está relacionado com a atividade fim da empresa. Financiamentos é tudo aquilo que está relacionado à captação e pagamento de captação de recursos. Empréstimos, financiamentos, aporte de capital. E investimentos é tudo aquilo que diz respeito a pagamentos e recebimentos daquele grupo que está lá no realizável a longo prazo. Investimento, imobilizado e intangível. Basicamente é isso. Longo prazo também, aí precisa ver
que operação que é. Bom, de qualquer forma, eu estou dentro da tesouraria e consigo fazer a demonstração de fluxo de caixa de método direto. Então vamos supor que, agora indo para a prova do CFC, vamos supor que tem uma questão lá que eles dão um enunciado mostrando um balanço, uma demonstração de resultado e pedem que você elabore a demonstração de fluxo de caixa pelo método direto. Não será possível. Por que não será possível? Porque o método direto, você precisa ter a informação de pagamentos e recebimentos feitos durante o período. E no caso, se você tem só o balanço patrimonial e a demonstração de resultado, você não sabe efetivamente naquele período o que foi pago e o que foi recebido item por item. Pagamento de fornecedores, recebimento de cliente, pagamento de folha, recolhimento de impostos, não vai saber. Só se você tiver essa informação vindo da tesouraria. Legal? Bom, vamos para o indireto. Consiste em reconciliar o lucro líquido do exercício apurado contabilmente pelo regime de competência, com o caixa líquido do período apurado segundo o regime de caixa. Então aqui parece um pouco mais complexo, mas no final é mais simples ainda. Veja só. Primeiro, o indireto quer dizer o seguinte, eu não tenho a informação da tesouraria. Se eu tivesse, eu tenho a informação diretamente para mim, mas eu não tenho. Então eu tenho que buscar a informação do fluxo de caixa indiretamente. Como é que eu busco isso indiretamente? Através do balanço e da DRE. Por que através do balanço da DRE? Porque justamente tudo o que passa pelo caixa são as movimentações, operações que serão contabilizadas em ativo, passivo, patrimônio líquido, despesa ou receita. Quando falamos de balanço, estamos falando de ativo, passivo e patrimônio líquido. Quando falamos de demonstração de resultados, estamos falando de despesas e receitas. Então, na verdade, o balanço e a demonstração de resultado, dentro delas tem a movimentação de todo o caixa. Então, todas as contas que estão ali, com exceção de um detalhe que eu vou passar para vocês em seguida, mas a maioria das contas que estão ali representam movimentações que passaram pelo caixa. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos pegar nessa demonstração do fluxo de caixa o lucro líquido e ir conciliando com as demais contas do balanço. Vamos pegar uma única situação para entender como é que isso interfere no caixa. A empresa, ela tem lá um caixa, um ativo, enfim, comprou estoque. Comprou estoque para pagar a prazo. Esse estoque vai lá para o ativo. E vai lá no passivo fornecedores. A pagar, né? Beleza. Por enquanto, não entrou nada, não passou nada pelo caixa. Mas a partir do momento que você fizer um pagamento, você vai baixar o fornecedor e tirar o dinheiro do caixa. Não é assim? Beleza. O estoque está lá ainda. Aí você vai vender o estoque. Quando você vende o estoque, você baixa ele contra custos e automaticamente entram contas a receber se você vendeu a prazo. Até aqui, o caixa não foi envolvido. Mas quando você receber o contas a receber, vai entrar dinheiro no caixa. Veja, foi um valor lá para a DRE, que ainda não teve movimentação no caixa, mas no momento seguinte terá. Então, como a gente faz o balanço, a DRE, pelo regime de competência e a DFC pelo regime de caixa, existe aí uma diferença temporal. Por causa disso, nós precisamos fazer essa demonstração de fluxo de caixa de uma maneira indireta, que eu já vou explicar para você. Então, ok, eu tenho lá o balanço e a demonstração de resultado. Lembrando sempre que esses são pelo regime de competência. E tenho que fazer o meu fluxo de caixa
pelo regime de caixa. Beleza? Tá, vamos adiante. Então, olha só. Aqui eu estou mostrando para você o método direto. Então, depois a gente vai voltar para o método indireto, com um exemplo aqui, e vou dar mais alguns detalhes importantes. Mas só para fechar, então, agora, o método direto. O método direto, veja o que está aparecendo aqui. Recebimento de cliente, pagamento a fornecedores, pagamento de aluguel, pagamento de salários, isso tudo nas atividades operacionais. Veja que aqui realmente é como se eu estivesse dentro da tesouraria, como se eu estivesse trabalhando lá no financeiro e apurando tudo que eu paguei e tudo que eu recebi. Aí eu tenho um caixa líquido das atividades operacionais, que deu esse valor aqui. Aí eu vou ver se eu tive compra, né, pagamento pela compra de imobilizado, recebimento pela venda de imobilizado, mas pode ser também imobilizado, investimento e intangível. Ok, atividades de investimentos. Aí eu vou anotar aqui. Neste caso aqui, eu tive duas compras, uma de móveis e utensílios e outra de máquinas e ferramentas. E ambos esses valores, eles foram à vista, ou seja, saiu o dinheiro do caixa. Se eu tivesse comprado a prazo, não estaria aqui. Somente no momento em que eu pago uma parcela. Aí vem para cá. Tá certo? Ok. Próxima atividade. Financiamento. Entrada de recursos próprios, aumento de capital. Então, quando aumenta capital, eu tenho uma atividade de financiamento. Ué, mas pode perguntar assim, professor, mas espera um pouco, o aumento de capital é feito pelos sócios, não é banco. Financiamento não é só de instituição bancária. E outra, o capital social nada mais é do que um empréstimo da pessoa física para a pessoa jurídica, que é a empresa. Eu, quando monto uma empresa e coloco um capital social, eu estou fazendo nada mais, nada menos do que um empréstimo para essa pessoa jurídica. E eu, claro, eu detenho todo esse valor, mas eu estou fazendo um empréstimo, a empresa deve para a minha pessoa física, ok? Então, se eu aumentar o capital, eu estou fazendo mais um empréstimo para a empresa, beleza? Claro, não figura como empréstimo, figura como capital, mas estou fazendo uma analogia aqui, ok? Para explicar por que é financiamento, atividade de financiamento. Beleza, neste caso aqui, quando eu mostrar o método indireto, eu vou usar a mesma estrutura, o mesmo número, né? Então, aqui para você entender, eu peguei um exemplo de uma empresa que começou do zero, teve um período de movimentação e terminou o caixa dela com 70 mil. Tá vendo aqui? 70 mil, ok? Beleza. Agora vamos olhar o método indireto. Como eu falei, o método indireto é baseado nas demonstrações balanço patrimonial e DRE. E nós começamos com o lucro líquido, ajustamos e vamos fazendo uma conciliação das contas. Como é que isso funciona? Bom, neste caso aqui, como eu falei, nós partimos do zero. Aqui é como se não tivesse tido lucro no período, ok? Está zerado aqui. Aí eu vou pegar o balanço patrimonial e vou olhar conta por conta, uma atrás da outra. Claro, com exceção de disponibilidades, caixa, bancos, conta movimento e aplicação financeira de liquidez imediata. Isso é, isso é disponibilidade. Então, não vou pegar esse grupo, vou pegar dali para frente, contas a receber, né, clientes, estoques. E aí eu faço o seguinte, eu comparo sempre dois períodos. No caso aqui o período inicial era zero, o próximo período são os saldos que se apresentam aqui. O que eu tenho que ver? Se o saldo do período 1, aliás, se a movimentação entre o período 1 e o período 2 aumentou ou diminuiu o saldo. Então, exemplo, houve um aumento de saldo de um período 0 para o período 1 na conta de estoques. O que eu faço aqui? Eu diminuo. No ativo, funciona assim. Eu diminuo o aumento das contas, o aumento do saldo, eu diminuo. A diminuição de saldo de um período para o outro,
eu aumento, ok? Como eu disse lá no começo, a aula aqui não é para explicar a elaboração. Na outra videoaula eu vou explicar com mais detalhes ainda como faz. Aqui é só para ter uma ideia de qual é a diferença, que é a dúvida da Camila. Então a diferença é essa, que aqui eu tenho que fazer pela movimentação das contas. Tá legal? Ok. Então, no ativo, quando o saldo aumenta de um período para o outro, eu coloco aqui com o sinal de menos. Quando o saldo de um período para o outro das contas do ativo diminuem, eu coloco aqui com o sinal positivo, eu somo. No caso do passivo, não. No caso do passivo, um saldo aumentou de um período para o outro, aqui vem positivo. Ele diminuiu de um período para o outro, vem aqui negativo. Eu vou separar as contas de acordo com a atividade. Atividades operacionais são todas as contas que estão relacionadas à atividade fim da empresa. Clientes, contas a receber, impostos, estoques, contas a pagar, dependendo do que for contas a pagar, né? Se não for compra de imobilizado. Enfim, tudo aquilo que se referir à atividade principal da empresa vai estar na atividade operacional. Investimento, tudo aquilo que se refere a imobilizado, intangível e investimento. E financiamento, tudo aquilo que diz respeito à captação de recursos. Tá certo? Beleza. Aqui, aquela questão que eu acabei de falar. Quando você vai montar a DFC pelo método indireto, você tem que considerar essa regrinha aqui. Então, as contas do ativo, quando aumentam de saldo, eu coloco sinal negativo. Quando diminuem de saldo, eu coloco sinal positivo. Quando eu fizer a videoaula explicando detalhadamente a elaboração da DFC, eu vou dar um exemplo, aliás, mais de um exemplo, bem claro, explicando por que tem que ser dessa maneira. Por que a conta do ativo, quando aumenta, tem que ser negativo? Ok? Não é o objetivo aqui. Beleza. Então veja só. Eu tenho aqui o método direto e o método indireto. Agora, aqui, desculpa, aqui houve um equívoco. Foi um Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui é método indireto, tá? Aqui, método indireto, ok? Tá bom. Então, aqui, ó, comparando. O que vai acontecer, né? No método direto, eu vou ter aqui exatamente o saldo do caixa líquido, tá? O saldo que estiver lá, caixa líquido, quando a gente fala caixa líquido, estou falando as disponibilidades. Caixa, banco conta movimento e aplicação de liquidez imediata. Beleza. No método indireto, apesar de ter dado o mesmo valor, mas é porque aqui nós partimos de uma empresa que tem saldo inicial zero, e aí tem um único período de movimentação. Então, apesar de ter dado o mesmo valor, o método indireto não apresenta no final aqui o saldo das disponibilidades. Apresenta, sim, a variação de saldo das disponibilidades. Porque é assim que foi constituído a DFC pelo método indireto, por diferença de saldo. Então aqui embaixo vai aparecer essa diferença, né, essa variação de saldo das disponibilidades. Tá certo? Então, assim, olha, tem mais um detalhezinho que eu gostaria de falar. A resposta para a Camila já foi dada, né? A diferença do método direto para o método indireto é que no método direto eu preciso das informações diretamente da tesouraria. E pelo método indireto, eu vou tirar as informações pela variação de saldo das contas do balanço e também através do lucro da DRE. Tá, o que eu queria dizer é o seguinte, quando você vai fazer o método indireto, mais um detalhezinho apenas, vai fazer aqui o método indireto, você começa com o lucro operacional. Porém, nós sabemos que lá no lucro operacional, tem despesas e às vezes receitas que não passaram e nunca passarão pelo caixa. Presta atenção nisso. Dentro da DRE lá,
compondo o resultado, que seja lucro ou prejuízo, nós teremos despesas, custos e até receitas que não passaram pelo caixa e podem nunca passar pelo caixa. Exemplo: depreciação, amortização, exaustão, resultado de equivalência patrimonial. Então veja que essas contas, né, elas estão compondo o resultado, mas nunca passaram pelo caixa. Então o que eu vou precisar fazer? Quando eu coloco lucro operacional aqui em cima, na DFC indireto, eu preciso ajustar esses números. Legal? Então precisa fazer um ajuste com os itens não monetários. Itens não monetários são aqueles que não passaram e não vão passar pelo caixa. Como aqui nós estamos falando de demonstração de fluxo de caixa, nós precisamos tirar esses números daí. Legal? Isso eu vou explicar lá na videoaula de elaboração das demonstrações, da demonstração dos fluxos de caixa. Tá bom? Então assim, pessoal, eu considero como respondida a questão, a dúvida, né, da Camila. Se você tiver alguma dúvida ainda sobre essa videoaula, coloca aqui embaixo nos comentários dessa videoaula. Se for alguma outra dúvida sobre DFC, pode colocar aqui também, mas pode mandar um e-mail para mim, né? Eu vou fazer aquela videoaula de elaboração das demonstrações da elaboração da DFC, aí eu já vou respondendo também algumas dúvidas ali. Tá legal? Qualquer coisa é só entrar em contato comigo pelo e-mail. E lembrando, mais uma vez, nós estamos fazendo vídeos, videoaulas semanalmente, né? Respondendo dúvidas de aluno, falando sobre lançamentos contábeis e falando sobre conteúdo para a prova. Então, é importante que você se inscreva no canal. Se inscreve no canal, porque assim você fica sabendo imediatamente quando a gente coloca novos vídeos aqui. E faz uma visita também no blog, porque lá tem os posts com tudo isso que a gente está fazendo. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.